Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos meditar na palavra de Deus, em 3 João, versículos 10 e 11. Diz a palavra de Deus: por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Amém? Senhor, fala conosco nesta noite, dá-nos a revelação da palavra, Senhor, para que nós possamos entender aquilo que Tu queres de cada um de nós. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Os amados podem sentar-se. Irmãos, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de ensinamentos. Todas as vezes que você abre a palavra, que você ler a palavra, o Espírito de Deus está pronto a trazer a revelação, a ensiná-lo como deve ouvir, o que deves ouvir, porque o Espírito de Deus faz vivas as palavras contidas nas Sagradas Escrituras. Muitas vezes nós nos cansamos da palavra, olhamos para a palavra e temos uma certa rejeição para com ela. Temos dificuldades em aceitar a ideia que é preciso meditar, que é preciso ler, que é preciso trazê-la do papel para dentro da nossa mente, que é preciso encher a nossa mente com a palavra de Deus, para que no momento que nós precisarmos, o Espírito Santo possa fazer-nos lembrar e nos dar forças para vencermos as adversidades, vencermos as dificuldades. Esta é a verdade da palavra de Deus e nós precisamos observar a cada instante, a cada minuto, irmãos. Nós não podemos cair naquela ideia, ela não procede do Espírito, mas é uma ideia satânica, que eu já sei o suficiente e não preciso ler a Bíblia. Aqueles que leem muito a palavra de Deus, que já leram 1, 2, 3 vezes, talvez até mais, eles têm um panorama da Bíblia dentro da sua cabeça. Eles têm uma visão um tanto quanto generalizada da palavra. Eles sabem mais ou menos o que está nos Evangelhos, o que está em Apocalipse, o que está escrito em Hebreus, enfim, nas cartas paulinas. Lembra-se do Gênesis, lembra-se das palavras que ali estão, e isto dá-nos uma falsa ideia, que não mais precisamos meditar na palavra, que não mais precisamos lê-la. Haja vista que eu já sei o que ali tem, eu já sei, já conheço, e que não preciso mais ler a palavra. Amados, essa ideia com certeza ela não procede do Espírito de Deus, não procede do Senhor, já vista que o Senhor chama-nos atenção para a leitura, e Ele diz aos sacerdotes: errais por não conhecerdes as Sagradas Escrituras. E olha que eles conheciam. Provavelmente muitos daqueles conheciam de uma forma profunda as Sagradas Escrituras, conhecia a lei da sua época. No entanto, Cristo diz para eles: errais porque vocês não conhecem. Irmãos, se nós não meditarmos na palavra, nos deixarmos mover no Espírito Santo de Deus, essa mesma afirmação de Jesus ao sacerdócio da sua época será uma verdade para nós. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela precisa ser constante na nossa vida. Nós temos que meditar constantemente para que sejamos cheios, diariamente cheios da palavra, cada vez mais cheios da palavra. Nós precisamos transbordar da palavra de Deus. Nós precisamos, amados, conhecer a palavra de uma forma tão grande, a ponto de, quando você ver as dificuldades desta terra, logo fazer uma associação com aquilo que a palavra fala. Haja vista que somos espirituais e precisamos ver todas as coisas com os olhos espirituais. Mas para que nós possamos ter essa conotação, termos esse entendimento, necessário que a palavra esteja dentro do nosso coração.
É preciso que a palavra esteja plantada dentro da nossa vida. É preciso que a palavra esteja enraizada no nosso coração. A partir do momento que isso acontece, o Espírito de Deus sempre há de falar conosco. Mas pastor, até quando eu preciso ler a palavra? Até o último dia da tua vida, até quando você tiver condições. A leitura da palavra precisa ser diária, constante. Nós não podemos achar que já sabemos o suficiente, porque de Deus nós não sabemos nada. Mas a cada dia, todas as vezes que nós meditamos na palavra, o Senhor se revela a nós. Nós vamos nos tornando íntimos do Todo-Poderoso. Nós vamos crescendo na presença do Senhor. Diz a palavra que esse crescimento, ele é contínuo até alcançarmos a altura, a estatura de Cristo Jesus. Portanto, eu não posso me contentar com aquilo que eu já sei, mas eu tenho que ler a palavra e deixar que o Espírito Santo de Deus fale comigo, fale ao meu coração. Irmãos, esta é uma verdade que nunca será mudada. Essa é uma verdade que jamais será alterada. Se nós desejamos ir para o céu, se eu quero ir para o céu, a fonte de conhecimento é a Bíblia. A fonte de conhecimento é a palavra de Deus. E todas as vezes que eu a leio, que eu medito nela, o Senhor fala um pouco mais comigo. O Senhor revela um pouco mais a sua palavra. E eu vou crescendo em graça, aleluias. Vou crescendo na presença do Senhor. O eterno vai movendo continuamente na nossa vida. Esse texto que nós lemos, amados, o Senhor chama-nos a atenção para que nós não venhamos a imitar o que é mal. Ouça só, o apóstolo João na sua carta diz: amados, não imiteis o que é mal. Amados, não imiteis o que é mal. Mas pastor, o que é imitar o que é mal? Entenda mal com tudo aquilo que te separa de Deus. Todas aquelas situações, todas aquelas ações, tudo aquilo que te faz distanciar do Todo-Poderoso, isto é mal na tua vida. Muitas vezes o mal está na família, está no trabalho, está naquilo que você vê na televisão, naquilo que você acessa na internet, talvez os amigos, enfim, tantas situações que tornam-se mal na vida do servo de Deus. Eis o porquê que nós precisamos andar cada dia mais atentos. É preciso vigiar. É preciso estarmos com os nossos olhos não abertos, mas arregalados. Aqueles olhões abertos. Para que nós possamos olhar para frente e vermos aquilo que não edifica, aquilo que é ruim, e possamos rejeitar toda sorte de coisas ruins na nossa vida. E uma das coisas, amados, que nós não podemos imitar é exatamente o ímpio. Porque o ímpio olha para a palavra de Deus. Ele olha para aquilo que é do Senhor. Para o ímpio, aquilo que é de Deus é loucura. A Bíblia diz que a palavra é loucura para aqueles que não são seus servos, para aqueles que andam no pecado, para aqueles que estão distanciados dele. E nós, amados, muitas vezes nos deixamos envolver pelo pensamento, pelos princípios, pelas vãs filosofias, por aquilo que não procede do coração de Deus para o homem, mas até em alguns sentidos é interessante. No entanto, não é salutar, não edifica a vida do servo de Deus. Todas estas coisas necessitam ser deixadas de lado. Nós não podemos observá-las, trazê-las para dentro do coração, mas sim nos deixar pautar por aquilo que o Senhor quer. E o Senhor chama-nos a atenção para que possamos viver a verdade dEle acima de todas as coisas. Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o tempo oportuno, amados, para que vivamos a verdade do Senhor de uma forma reta, de uma forma verdadeira. A Bíblia diz que nós somos luz nesse mundo. E a luz, queridos, é para iluminar. Nós estamos aqui para iluminar. Que nós somos sal. Nós estamos aqui para dar sabor. Que nós somos, amados, pessoas que, acima de tudo, devemos imitar a Jesus, fazer a vontade dEle, agir conforme a vontade do Senhor.
nós não podemos fugir destas verdades. Aqueles que querem ser crentes fiéis, servos de Deus, estes precisam conhecer a vontade do Senhor. E conhece-se a vontade do Todo-Poderoso, principalmente meditando nas Sagradas Escrituras. Evidentemente que ouvindo pregadores que são fiéis, ouvindo louvores, enfim, tudo isso soma, é uma somatória na nossa vida. Mas a fonte principal é a palavra do Senhor. Nesta não há confusão, nesta não há erro, não há engano. E nós com certeza não seremos enganados de forma alguma pela persuasão humana, não de forma alguma. Muitas vezes nós ouvimos pregadores que são persuasivos, são pessoas de uma boa oratória, e implanta dentro da sua cabeça princípios equivocados, princípios errados. Mas por que eles implantam? Porque falta-nos, ou falta-lhe, o conhecimento da palavra. E quando você não conhece a palavra, tudo aquilo que faz sentido, que é falado por alguém que é sacerdote, é aceitável. Mas por que é aceitável? Porque faz sentido para você. Mas nem tudo aquilo que faz sentido é segundo a vontade do Senhor, e são princípios verdadeiros de Deus para a nossa vida. Portanto, nós temos que conhecer a palavra, para que não venhamos a imitar o que é mal, a andarmos por caminhos errados, por caminhos nos quais o Senhor não está, para que não sejamos trevas, com uma Bíblia debaixo do braço, trevas frequentando igreja, trevas membros de igreja, trevas cantando, trevas pregando, enfim. É preciso muita atenção em relação a estas coisas. Haja vista que o Espírito Santo de Deus não deixa nada encoberto àqueles que são fiéis. Se nós queremos, amados, uma vida de crescimento na presença do Senhor, uma vida segundo aquilo que Deus quer, uma vida que nós possamos sentir de fato a promessa de Deus acontecer na nossa existência. Às vezes, irmãos, parece que a palavra é vazia, porque a Bíblia diz, olha, é desta forma. Nós olhamos para a palavra e não conseguimos ver essa verdade. Parece que a palavra é vazia. Mas por quê, amados? Porque parece que a palavra não é real, que a palavra é fictícia, que a palavra não acontece de fato. Por quê? Amados, falta-nos agir segundo a vontade de Deus. Esta é a verdade. Se nós não agirmos segundo aquilo que Deus quer, impossível que você sinta aquilo que Deus quer. Se você não age, se você não observa os princípios de Deus, como é que você pode sentir aquilo que é de Deus na tua vida? Nós temos que observar o nosso proceder e vivermos a vontade do Senhor acima de todas as coisas. 3 João, versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Somos chamados a rejeitar o mal e a imitar, a fazer, a agir segundo aquilo que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Somos chamados a praticar o bem. Praticar o bem, amados, não necessariamente também é, mas não necessariamente fazer boas obras. Aqueles que amam o Todo-Poderoso, as boas obras é uma consequência. As boas obras não é o fim. As boas obras é a consequência da presença de Deus na vida da gente. E o Senhor diz que nós devemos praticar o bem, e esse bem é observar a vontade dEle acima de todas as coisas, amá-lo acima de todas as coisas. Quando nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, quando o nosso primeiro amor é o Todo-Poderoso, todas as nossas atitudes serão boas, porque somos santificados. E quando santificados, o que habita em nós é o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus habita em nós, a boca fala daquilo que está cheio o coração. A mente pensa naquilo que está cheio o coração. Os olhos buscam ver, visualizar aquilo que o coração pede.
E o Espírito de Deus nos leva a agir de uma forma agradável ao Todo-Poderoso em todas as situações. É interessante, amados, porém extremamente simples. É simples. Mas, quando o Espírito de Deus habita no nosso coração, naturalmente, nós vamos nos inclinar para aquilo que procede de Deus. Nós vamos ansiar, diz o salmista, a corça anseia pelas águas. A corça tem sede de águas. Nós teremos sede de Deus. Quando o Espírito de Deus move na nossa vida, domina a nossa existência, a nossa satisfação, o nosso prazer é cada dia mais conhecer o Senhor, buscar Deus, nos deixar envolver com aquilo que é de Deus. O nosso prazer estará no Senhor, a nossa alegria no Senhor, a nossa satisfação no Senhor. No meio das provações, vamos dar glórias ao Todo-Poderoso, porque sabemos que é Ele que nos prova. E vamos falar para Deus: venci a prova, Senhor. Oh, glórias! Fui provado, mas venci. Mas, entenda, essa vitória que nós temos em meio às provações é uma consequência do Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração. Tudo é consequência da presença de Deus. Todas as coisas precisam estar voltadas para o Senhor. O Senhor, Ele precisa ser o centro da nossa existência, o centro da nossa vida. O Espírito, Ele necessariamente deve ser o nosso guia. Portanto, todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, elas têm um só fim: honrar, glorificar, bendizer o Todo-Poderoso. E isso é uma consequência do agir do Espírito Santo do Senhor na nossa vida, irmãos. A palavra chama-nos a atenção e diz: aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Consequentemente, os que procedem de Deus não praticam o mal. Vamos pegar de forma invertida o versículo. Aqueles que procedem de Deus não praticam o mal. Ou seja, se eu sou de Deus, se minha vida foi comprada, lavada, purificada no sangue de Cristo, se eu tenho a marca aqui no meu coração, a marca, propriedade exclusiva de Deus, se eu tenho convicção disto, é impossível que eu viva na prática do mal, na prática do pecado, na prática de tudo aquilo que desagrada o Senhor, na prática de tudo aquilo que afronta o Espírito Santo de Deus na minha vida. A palavra chama-nos a atenção, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala-nos a respeito das obras da carne e enumera diversas formas de pecar, formas de ações que são pecados diante do Senhor. Nós temos que conhecer que tudo aquilo que fere a vontade do Eterno é proceder mal. Tudo aquilo que nós fazemos que o Senhor não pode ser louvado, que Deus não pode ser honrado, é a prática do mal. É fazer aquilo que desagrada ao Todo-Poderoso. E chama-nos ainda a atenção para o fruto do Espírito. Eu quero que os amados vejam Gálatas capítulo 5. Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho aqui. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, está projetado. Diz a palavra: mas o fruto, veja, irmão, não os frutos. Isso é uma observação interessante. Não são os frutos do Espírito Santo, mas o fruto do Espírito. Ouça, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Queridos, é muito interessante essa colocação do apóstolo Paulo. Quando nós lemos este versículo, nós concluímos que o crente ele precisa ter amor, talvez paz, fidelidade,
Mas Paulo está dizendo que é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito significa, veja, entenda desta forma esse versículo. O fruto do Espírito significa amor, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, essas referências que nos parecem isoladas, não são isoladas. É um conjunto que precisa estar dentro da vida daqueles que são do Senhor. O fruto do Espírito não é apenas amor, ou bondade, longanimidade, alegria, não. O fruto do Espírito significa que o coração do homem, ele precisa ter um pacote, que não pode ser desassociado um dos outros. Por exemplo, os elementos que somados formam o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses elementos somados formam o fruto do Espírito. Se eu sou de Deus, a alegria precisa estar no meu coração, mas também a fidelidade. E os demais elementos, porque o conjunto delas é o fruto do Espírito. Veja que interessante. Mas, como é que eu consigo isso? Como é que eu posso ter essas qualidades, esses elementos? Como é que eu posso frutificar no Espírito? Não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. 3 João, versículo 11. Eis aqui a orientação de Deus. Se eu, amados, tenho um proceder segundo a vontade de Deus, como é que eu sei qual o proceder segundo a vontade de Deus? Lendo a Bíblia. Ela é a fonte de informação. Ela é a minha bússola, ela é a minha orientação, ela é a minha regra de fé, ela é a minha orientação, ela que me ensina. A partir do momento que eu leio a palavra, eu saberei qual é o proceder que agrada a Deus e que não agrada ao Todo-Poderoso. E se eu vivo segundo a vontade do Senhor, certamente a minha vida será marcada pela presença do Espírito. E se eu tenho a presença do Espírito na minha vida, eu vou frutificar no Espírito. Eu serei completo, terei satisfação no Senhor, terei alegria no Todo-Poderoso. O meu prazer será em estar na presença do Senhor. O meu prazer será meditar nas Sagradas Escrituras, louvar o Criador, adorar o Mestre, andar com Ele, fazer o id, que é testemunhar daquilo que Deus pode fazer na vida da gente. Irmãos, esta é a vida plena com Deus. A vida plena com Deus não é cristão com depressão, não é cristão jogado nos cantos das casas, abandonados. A vida plena com Deus não é frequentar a igreja uma vez por semana. A vida plena com Deus não é ler a Bíblia ocasionalmente, não é orar ocasionalmente. A vida plena com Deus, ela é comunhão total, completa, presença real do Espírito Santo de Deus, presença real do Senhor. Esta é a vontade do Eterno para a nossa vida. E a partir do momento que eu entendo a vontade do Senhor, que eu entendo aquilo que Deus quer para a minha existência, que eu me dedico em buscar esta verdade, as obras da carne, lembra-se das obras da carne? Vamos lá? Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a esta. Ou seja, o apóstolo Paulo nos dá uma ideia do que são as obras da carne e cita algumas das obras. Porém, ele abre o leque no final do versículo ao dizer: e coisas semelhantes a estas. E coisas semelhantes a esta. Ou seja,
além dessas práticas enumeradas, há outras que faz que a nossa vida tenha a comunhão com Deus quebrada. Ou seja, amados, toda sorte de pecado separa o homem de Deus, afasta o homem de Deus, apaga o mover do Espírito na nossa vida. Na verdade, o Espírito se ausenta do coração do pecador que vive na prática do pecado. Todos nós somos pecadores, herdamos a natureza adâmica, consequentemente somos pecadores. Porém, renovados, remidos, purificados, lavados, regenerados, feitos em novas criaturas, para que o fruto do Espírito seja uma marca na nossa existência. Irmãos, servo de Deus que não se enquadra nesta palavra, ele tem que rever alguns conceitos, analisar sem dó a sua vida. Ele precisa ter coragem de refletir profundamente a respeito da sua vivência com Cristo. Porque muitos, amados, são meros religiosos, apenas religiosos. São pessoas que vivem o engano. A Bíblia diz o seguinte, que Satanás, se possível, enganaria os eleitos. E há muitos que estão sendo enganados, porque acham que Deus aceita qualquer situação que Ele tem a oferecer. Mas Deus não aceita qualquer situação. O Senhor exige de cada um de nós que o nosso proceder seja agradável ao Criador. Que todas as nossas ações, elas possam subir à presença do Eterno e Deus olhar para a gente e agradar-se de nós. É evidente que nós somos pecadores e ocasionalmente pisamos na bola com Deus. Falhamos, pecamos. Mas nós temos que entender, o pecado, ele não pode ser constante na vida do servo de Deus. Se ocorre, é preciso que ouça o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo de Deus incomoda o fiel, incomoda o servo, incomoda aqueles que não andam na prática do mal, que não andam costumeiramente na prática do mal. O Espírito Santo fala com você, errou, conserta. E quando nós ouvimos o Espírito Santo, consertamos o errado, arrependidos confessamos o pecado, diz a palavra que Ele nos lava, e seremos habilitados a proceder segundo a vontade de Deus. Esta é a verdade do Senhor para as nossas vidas, meus amados. Que nós possamos procurar, acima de todas as coisas, honrar o Criador, fazer a vontade de Deus. Não há interesse maior sobre a face da terra, a não ser conhecer Deus e fazer a vontade dEle. Não existe nada mais importante, amados. Não existe. Nada é mais importante do que conhecer Deus e nos submetermos à vontade dEle e praticarmos a sua vontade, para que o nosso proceder seja agradável aos olhos do nosso amado Senhor. Todas as vezes que nós agimos assim, o Senhor nos aprova, nos enche com seu Espírito cada vez mais. Conhecemos um pouco mais o Criador e crescemos na presença dEle. E esse crescimento é contínuo, até o ponto que estaremos com Ele na glória e o veremos face a face. Oh, glórias! E teremos mas uma eternidade de alegria, de contentamento na presença do amado Jesus. Amém? Que nós possamos observar o nosso proceder e que o Senhor possa ser honrado, ser glorificado, ser exaltado na nossa existência. Faça assim e você será completo. A tua vida cristã será uma verdade. Você terá prazer naquilo que é de Deus. O Senhor habitará no teu coração. O Espírito Santo habitará na tua vida, guiará a tua vida, moverá na tua vida. Amém? Oh, bênção! Aleluias! Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esta palavra. Queremos clamar, Senhor, que tu venhas mover na nossa vida, para que possamos viver segundo o teu querer. Oh, meu Deus, que o nosso proceder seja para a tua honra e para a tua glória.
Que os atos maus e atitudes ruins não façam parte da nossa vida. Senhor, edifica-nos. Oh Deus, move na nossa existência. Chama-nos a atenção para fazermos e vivermos segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Mensagem 1084